Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e mais um dia que Deus nos permite viver, acordar, respirar e nos colocarmos na presença do nosso Deus. Mais um dia que Deus nos permite viver, né? Respirar, olhar à volta, ver as coisas bonitas que ainda há neste mundo, a natureza, né, criada por Deus. Apesar das turbulências, das maldades, de tudo o que nós vivemos nesta terra, mas devemos sempre louvar e agradecer a Deus, porque é Ele que nos permite, é Ele que permite que a gente abra os olhos, que a gente respire, né? É Ele que nos dá o direito à vida. Mais um dia, vamos ver quem entra aqui nesta live. Vamos ver quem está aqui nesta live. Quem entra, quem quer aprender sobre a palavra de Deus, quem quer ouvir uma mensagem bonita, poderosa, que vem diretamente da palavra de Deus. Vamos ver, e mesmo que não apareça ninguém, que depois passe por aqui, que Deus possa, através do Espírito Santo, tocar o coração, tocar a sua mente, para que você se abra para receber a palavra de Deus, para que você queira conhecer esse Deus que nos ama, esse Deus que está no controle deste mundo, embora muitas vezes a gente ache que não, que Deus não está nem aí, que Deus não está ouvindo, que Deus não cuida, mas Ele está. Ele sempre esteve no controle deste mundo e de todas as coisas, né? Então, vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro de Daniel, né? Seja bem-vindo, Nuno Moreira, seja bem-vindo a esta live. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel, que é uma bênção e que é um livro profético para os nossos dias, né? Foi para o passado, porque parte da profecia do livro já foi muitas coisas cumpridas, mas ainda falta uma única coisa a ser cumprida nesta profecia do livro de Daniel. Então, todos que estão se chegando, sejam todos bem-vindos, que vocês escutem, que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos corações, que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração. E quando nós falamos de coração, estamos falar também da mente, né? Porque o coração é as emoções, e o coração e a mente, quando falamos de coração, falamos de emoção, mas também quando falamos de coração, falamos da mente, né? Porque é aqui onde há todo o controle de todas as coisas, aqui onde habita o entendimento e a sabedoria. E quando nós pedimos sempre a Deus, como Salomão fez, pediu a sabedoria que vem do alto, a sabedoria dada por Deus, né? Então que hoje nós, assim como Salomão, né, que podia ter pedido logo todas as riquezas mundanas, né? Mas ele preferiu pedir a Deus sabedoria, né? E depois que Salomão pediu a Deus sabedoria, todo o resto foi dado por acréscimo, né? Salomão foi um dos homens mais poderosos deste mundo, né?
Então, quando nós pedimos essa sabedoria, né, e é por isso que na Bíblia diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será dado como acréscimo, né? Primeiro Deus, e depois, como foi ao longo da história do povo de Deus, da palavra de Deus, a gente vê que homens que serviram, que se colocaram a serviço de Deus, eles foram todos homens prósperos, né? Por quê? Porque primeiro eles se focaram naquilo que era essencial, fazer a vontade de Deus e viver para cumprir essa vontade. E depois o resto foi dado como acréscimo, né? A riqueza, os bens, as coisas desta terra, né? Então, infelizmente, hoje é o inverso. Em vez de nós nos focarmos em fazer a vontade de Deus, em conhecer qual é essa vontade de Deus para a nossa vida, em obedecer e depois buscar, e depois o resto Deus nos dará por acréscimo, né? Isso já está mais do que comprovado, isso é o curso natural, isso seria o curso natural se nós buscássemos realmente obedecer e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então hoje nós vamos começar, aliás, dar continuidade, né, ao terceiro capítulo do livro de Daniel, onde fala sobre a fornalha ardente e a fidelidade ao único Deus, né? Que assim como esses três jovens, né, foram fiéis a Deus, esses 4 jovens foram fiéis a Deus, nós também devemos ser, né, ao único Deus, né? Porque quando falamos de Deus, né, nos nossos tempos, há muitos deuses, né? Muitos deuses, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus de tudo quanto nós podemos imaginar existe no nosso tempo, né? Mas o único Deus verdadeiro, né, Criador do céu e da terra, é esse que nós deveríamos ser fiéis. Então, no versículo 1 do capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, né? Depois daquele sonho, né, ele mandou fazer uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, né? Depois de sonhar, né? Depois daquele sonho com a estátua, em Daniel 2, onde apenas a cabeça era de ouro, né? Agora Nabucodonosor manda fazer toda a estátua de ouro, né? Sempre o homem querendo se colocar no lugar de Deus, né? Então, e representando o seu próprio poder, né? Ele desafia o que Deus havia revelado, tentando dizer: meu reino nunca acabará, né? Deus disse ao contrário no sonho, e ele, audacioso, né, como muitos hoje são, né, mandou fazer a estátua de ouro para dizer que o reino dele nunca se acabaria, né? Ele ainda querendo se colocar acima de Deus, mesmo depois de Deus ter revelado o significado do sonho da estátua que ele teve, né? O rei Nabucodonosor, né? Então, o orgulho humano em oposição à soberania de Deus. E hoje não é diferente, né? Infelizmente, nós estamos vendo, assistindo, que hoje os reinos deste mundo querem se colocar no lugar de Deus. E nós estamos vendo aí as aberrações, as coisas mais malucas do mundo nesta terra hoje, porque o homem continua querendo se colocar acima de Deus. Então, no versículo 2 e 3 do capítulo 3 de Daniel, o rei convoca todos os governadores, príncipes, juízes e oficiais para a dedicação da estátua, que ele mandou construir toda de ouro, né? Era uma imposição pública de idolatria, né?
O mundo tenta forçar a conformidade. Todos tinham de se ajoelhar e adorar a estátua de ouro criada por Nabucodonosor, né? E hoje não é diferente, viu, meu povo? Peça a Deus o entendimento para que você entenda que tudo que eu estou aqui lendo no capítulo 3 de Daniel, se você lê comparando com aquilo que nós estamos vivendo, você vê, não há diferença. Então, no versículo 4 e 6, a todo o povo é ordenado que, ao ouvir o som dos instrumentos, se prostrem e adorem a imagem, e quem não fizer será lançado na fornalha de fogo ardente, né? Ele manda que todos se prostrem, quem não se prostrar será jogado na fornalha, né? Então, a adoração obrigatória, o mundo está caminhando nesse momento exatamente para essa mesma situação. Quem viver, verá. Quem crê, verá. Né? Então, o inimigo sempre tenta substituir o culto ao verdadeiro Deus por idolatria e medo. Né? Nós estamos vivendo aí tantas coisas, tantos fenômenos, tantas coisas, todo dia o terrorismo nas redes sociais, nos jornais, né? Amanhã vai cair isso, amanhã vai cair aquilo, amanhã vai não sei o quê, né? Todo dia nós estamos vendo a mesma coisa, colocando medo na humanidade, mas essa humanidade só vai ter medo se ela não buscar a Deus, se ela não procurar examinar as escrituras e entender o desenrolar da história até os nossos dias, né? Mas se você buscar se preparar, estudar a palavra de Deus, pedir a Deus em oração, o entendimento, a sabedoria que vem do alto, você vai entender e vai colocar a sua confiança em Deus. Então, o inimigo sempre tenta substituir, né, o culto ao verdadeiro Deus por idolatria e medo, mas a fé verdadeira não se dobra, né? Assim como foi no tempo de Daniel, nós também nesse tempo temos que nos preparar, confiar em Deus, que Deus está no controle, e não nos dobrar ao sistema, né? Não se dobrar ao sistema, porque o mesmo sistema na época do rei Nabucodonosor, que queria forçar a adoração a uma estátua de ouro, o mesmo sistema hoje está fazendo com que você se dobre para adorar o sistema que está aí, né? Para manipular sua consciência, para que você creia naquilo que está vendo e não creia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que manda, no Deus que tem o controle deste mundo nas mãos dele e que voltará. Então, mas a fé verdadeira, aqueles que buscam ouvir a mim e a tantos outros que estão aí a pregar a verdade da palavra de Deus, vão se preparando, porque dias difíceis já estamos a viver, e mais difíceis eles ficarão. Mas aquele que deposita sua fé no Deus verdadeiro, no Deus criador do céu e da terra, no Deus soberano, no Deus que ao longo da história nunca deixou de cumprir nenhuma promessa das que foram feitas, também cumprirá sua última promessa para o nosso tempo, que será a segunda vinda de Cristo a esta terra para implantar o reino dele e renovar essa terra, né? E levar consigo aqueles que foram fiéis, aqueles que o buscaram, aqueles que creram, aqueles que buscaram imitar o caráter de Cristo todos os dias na sua vida. No versículo 7 ao 12, todos se prostram, todos se prostraram diante da estátua de ouro construída por Nabucodonosor, mas exceto Sadraque, Mesaque, Abidnego e alguns caldeus denunciam os 3 jovens ao rei. Então, os 3 amigos de Daniel
Sadraque, Mesaque e Abidnego, alguns caldeus, eles não se prostraram, e os caldeus denunciaram os jovens ao rei. E assim como os caldeus denunciaram os 3 amigos de Daniel, no fim dos tempos também irão pessoas denunciar os cristãos que honram ao Deus verdadeiro. Então, os fiéis se destacam no meio da multidão. A fidelidade a Deus às vezes provoca inveja e perseguição, mas permanecer de pé quando todo se ajoelha é ato de coração, de coragem espiritual. Então, hoje para nós não é diferente. O mundo está aí com as suas modas, com tudo aquilo que o diabo está aí a propor a cada um, né? Mas aquele, assim como esse, que mesmo diante de todas as tentações, de todas as coisas manipuláveis deste mundo, diz não, está adorando a Deus, está optando em fazer a vontade de Deus, mesmo quando a maioria querem fazer a vontade do mundo, querem obedecer ao sistema, querem fazer aquilo que todo mundo está fazendo de errado. Mas mesmo diante desse mundão, dessa multidão de pessoas que sempre estão optando em fazer o que é errado, eu ou cada um daqueles buscam fazer a vontade de Deus mesmo que sofra. Assim como esses jovens sofreram porque optaram em adorar ao único Deus verdadeiro, a fazer a vontade, a falar a verdade, mesmo que custasse a sua própria vida. Então, é isso que eles demonstraram: a coragem, a fé, a sabedoria de escolher. Uma minoria escolheu ficar do lado da verdade e uma maioria ficou do lado do erro, da mentira. E assim como foi aí nesse tempo, será no nosso tempo. Mas para isso você precisa entender e conhecer a verdade da palavra de Deus, para que você não fique do lado errado, para que você tenha coragem de assumir sua fé, mesmo que isso custar a sua vida. Como muitos cristãos hoje têm sido mortos em muitos países porque optam em defender a sua fé no Cristo, no Deus verdadeiro, porque sabem e creem o que receberão como recompensa. Então, que você hoje também reflita, essa é uma mensagem muito poderosa e para os nossos dias, porque assim como esses jovens passaram por essa pressão do rei, nós também passaremos nesse tempo a pressão do sistema deste mundo, que pertence a Satanás, vai trabalhar para enganar a milhões e milhares de pessoas. E eu espero que assim como eles, nós, eu e vocês, optemos a ficar do lado da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra de Deus para todos os homens de todos os tempos, inclusive do nosso. Que nós tenhamos coragem de dizer não ao sistema diabólico que está aí, fazendo tudo para enganar milhares e milhares nesta terra. Então, os fiéis se destacam no meio da multidão. A fidelidade a Deus às vezes provoca inveja e perseguição, mas permanecer de pé quando todos se ajoelham é ato de coragem espiritual. No versículo 13 a 15, Nabucodonosor, enfurecido, dá uma nova chance aos 3 jovens. Se não adorarem, serão lançados na fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar
das minhas mãos. Quanta arrogância desse rei. E nos nossos dias não é diferente. Quantos arrogantes deste mundo estão aí fazendo asneira atrás de asneira, achando que são Deus desta terra, achando que tem poder algum. Então, como esse rei, não é diferente nos nossos dias. Então, o rei desafia diretamente o poder de Deus. O orgulho humano sempre pergunta: quem pode te salvar agora? Mas a fé responde com confiança. E essa fé precisa ser alimentada, precisa ser entendida. O que eu creio? O que eu busco? Quem é esse Deus? Eu preciso conhecer. E conhecer, preciso tirar tempo na minha vida para examinar a palavra de Deus, para buscar o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que foi deixado neste mundo, para que nós entendêssemos e buscássemos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Só se eu me alimentar, só se eu buscar, pedir a Deus que me dê fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Que eu tenha um entendimento, Senhor, que vem do trono da Tua graça. E esta graça vai ter um fim. Não está longe dela acabar. Ainda vivemos debaixo da graça de Deus, do perdão de Deus. A graça é o perdão de Deus. Enquanto Jesus está lá no Santo do Santíssimo, intercedendo por cada um de nós, suplicando a Deus pelos nossos pecados, nós ainda temos tempo de nos arrependermos, de mudar de vida, de crer. Jesus diz: se crerdes e fores batizados, serás salvo. Se crerdes e fores batizados, serás salvo. Mas para isso tem que haver arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida. De todos os dias tirar tempo na minha vida para estudar a palavra de Deus, para fazer oração, para suplicar pelas misericórdias de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Pedir a Deus perdão todo dia: Senhor, perdão, Senhor, me perdoa pela minha negligência contigo. Senhor, me ajuda a te buscar. Senhor, coloca em mim o amor, para que eu tenha amor por ti, para que eu queira, Senhor, buscar um mundo diferente desse, um mundo onde há amor, onde não há guerra, onde não há egoísmo, onde não há arrogância, onde não há maldade, onde há a perfeição que tu criaste no início, como está escrito no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo com toda a perfeição, para que nós pudéssemos habitar nele e vivermos felizes, mas pela desobediência, como é nos nossos dias. Mas ainda há tempo, porque ainda estamos debaixo da graça de Deus. No versículo 16 ao 18, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Então, eles tinham tanta fé, estavam dispostos a obedecer, custasse o que custasse. Não estavam nem aí para a arrogância, para a prepotência do rei, mas porque estavam focados em obedecer e fazer a vontade, honrar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador do céu e da terra e de tudo que há neste universo.
eles não estavam nem aí com a arrogância, a prepotência, porque quando nós cremos que há um Deus poderoso, que há um Deus que vive, que reina, que controla, nós não estamos nem aí, porque nós estamos do lado do rei maior, do rei que realmente pode ser chamado de rei, porque ele reina para sempre. Ele é o Criador, ele me deu a vida, ele te deu a vida. E só ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então, eles responderam isso ao rei: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Quanta coragem desse jovem, era um jovem de 15, de 14, de 16 anos, esses jovens e amigos de Daniel. Quanta coragem, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Que fé poderosa, que fé poderosa. Que fé poderosa desses jovens. E hoje a juventude se deixa levar pelas mentiras, pelas ilusões desta terra. Enquanto esses jovens tiveram a coragem de enfrentar um rei, dizer: eu não estou nem aí, o que é que tu quer, o que é que tu acha, mas eu vou obedecer ao Rei Todo-Poderoso, ao Rei que realmente merece toda a honra e toda a glória. Então, esses versículos são o coração do capítulo, né? Desse capítulo 3 de Daniel, porque é uma fé incondicional. O exemplo desse jovem, como eu disse, eles não estavam nem aí se o rei podia matar, fazer com eles o que quisesse, porque eles estavam mesmo firmados na sua fé e prontos para, custasse o que custasse, permanecer fiel até o fim ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso misericordioso. É a fé que não depende do resultado, mas a fidelidade de Deus. Não importar se Deus os livrasse, continuavam sendo fiel. Se não os livrasse, continuavam sendo fiel. E hoje, as pessoas, qualquer coisinha, Deus não existe. Deus não me dá o carro, Deus não me dá a casa, Deus não faz isso, Deus não faz... Eu não quero saber. É só uma fé interesseira. É uma fé interesseira, que não entende realmente o valor e o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Hoje nós vemos aí tantas religiões proclamando só a prosperidade, o dinheiro. Tudo isso vai passar, e esses jovens sabiam disso, por isso que a fé deles independia do resultado, que Deus os livrasse, porque eles sabiam que o prêmio maior não era eles não morrerem na fornalha, eram eles receberem o prêmio maior, que era a salvação eterna, porque eles sabiam o que isso realmente significava. Porque se eles morressem para a vida carnal deste mundo, mas sabiam que ressuscitavam para a vida eterna com Deus. E isso é que importava para esse jovem. E hoje nós vemos as pessoas buscam a Deus só por interesses materiais. E nós não devemos buscar Deus só pelos interesses materiais, porque Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto será dado por acréscimo. Que Deus quer que você primeiro tenha vida de relacionamento íntimo com Ele, intimidade com Ele, buscar a Deus realmente pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te oferecer.
No versículo 19 ao 23, Nabucodonosor fica furioso, manda aquecer a fornalha 7 vezes, e lança os jovens nela amarrados, né? Calor extremo, mata até os soldados que se aproximam, né? Porque é algo muito calor, muito calor, muito calor, muito calor, ele vai, tudo à volta vai ser atingido, e assim foi. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha, às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha. Deus não impediu que eles entrassem, mas livrou eles dentro da fornalha. O fogo revela quem realmente confiamos, em quem realmente confiamos, né? Então esses jovens entraram naquela fornalha. E aqui no versículo 24 e 25, então o rei se espantou e disse: não lançamos 3 homens atados no fogo? Eis que vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro da fornalha, que andam passeando no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, Jesus estava ali com aqueles 3 jovens, passeando dentro daquele fogo ardente, e nada aconteceu a eles. Nada aconteceu, e nós temos visto aí nesses furacões, nessas coisas, aquele bebê que foi lançado numa árvore, foi achado numa árvore com vida. Quem foi que salvou aquele jovem, aquela criança? Quem foi? Foi o mesmo Deus que estava com esses 3 jovens dentro da fornalha. Foi quem salvou aquele bebê que estava pendurado na árvore quando um tsunami, um furacão passou lá naquele lugar, que agora não me recordo o nome. Foi o mesmo Deus que estava na fornalha, o mesmo Jesus que estava lá naquela fornalha, salvou aquele jovem, aquela criança que ficou pendurada naquela árvore, não sofreu nada, nem os seus pais. Então, o mesmo Jesus que foi ali dentro daquela fornalha é o mesmo Jesus que hoje nos livra, que hoje que faz os milagres, é o mesmo Jesus. Ele foi ontem, ele é hoje, ele é sempre. Creia, busque crer, busque se alimentar a sua fé, como eu tenho buscado a vida toda. A vida toda busquei alimentar a minha fé. E a fé, nós precisamos alimentar, e alimentar significa ler, estudar, examinar as Escrituras e pôr em prática em nossas vidas. E então, glória a Deus, o 4º homem é uma manifestação da presença divina, Cristo no meio da fornalha. Deus não os livrou de entrar no fogo, mas entrou com eles no fogo. A presença de Deus é o maior livramento. Então, no versículo 26 e 27, Nabucodonosor chama os jovens para saírem do fogo. Eles saem sem ferimentos, nem cheiro de fumaça havia neles. Então, um milagre completo aconteceu ali. Quando Deus protege, nada pode tocar, como foi hoje, há uns dias aí, eu não sei quantos dias, mas há uns dias uma criança. Então, quando Deus protege, nada acontece com a gente. Mesmo que venha tufão, furacão, tudo que não presta nesta terra, Deus nos livra se for da vontade dele. As correntes queimam, mas os fiéis permanecem intactos. Então, no versículo 28 e 29, o rei reconhece o poder de Deus.
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Assim disse Nabucodonosor, né, que reconheceu a soberania de Deus. E feliz de quem reconhece, feliz de quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus, feliz de quem crê nos milagres que Deus faz ontem, hoje, sempre. Feliz de quem não comete o maior dos pecados, que é não ouvir a voz do Espírito Santo. Esse é o pecado que não será perdoado. É você ouvir ele falando aqui dentro de você, na sua mente, lhe chamando para a razão, lhe chamando para o entendimento, lhe chamando para sair do erro, e você querendo persistir, 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 persistir. E esse é o pecado que, se você não se arrepender, você não terá o perdão, porque esse pecado é para a morte eterna. Então, o testemunho deles converte o coração do rei. A fidelidade em meu fogo faz até reis reconhecerem Deus. Até reis conhecerem reis. Quanto nós vemos hoje pessoas ilustres, pessoas se convertendo a Deus, reconhecendo que Deus é soberano, assim como esse rei reconheceu. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Depois da prova, como eu disse, vem a promoção. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto será te dado por acréscimo. Assim como foi com esses jovens. Deus transforma a fornalha em porta de honra para seus servos. Isso no versículo 30 do capítulo 3 de Daniel. Então, desse capítulo 3, nós podemos tirar 5 lições. Fidelidade incondicional. Não existe meio termo, não existe. Ou eu creio, ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Eu não posso estar em cima do muro. Tenho que ser fiel, custe o que custar, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que manda, ao Deus que criou, ao Deus eterno. O fogo não destrói o fiel, apenas queima as amarras. Deus está presente nas provações. Quando as provações vêm assim como vieram, é para nos amadurecer, é para nos transformar, é para que nós honremos ao nosso Deus. É uma prova. O testemunho fiel glorifica a Deus diante do mundo. Então, eu não tenho que ter vergonha de dar o meu testemunho sobre Deus, a minha fé em Deus, seja a quem for, esteja eu onde eu estiver, custe o que custar. Eu não tenho que ter vergonha. Nesse mundo de tanto pecado, de tanto mimimi, de tanto isso, de tanto aquilo, mas eu tenho, como esses jovens, que honrar a minha fé em Deus. Custe o que custar. Eu não me importo se zombam, se ri, se isso, se aquilo, que venham aqui falar besteira. Eu não me importo, porque eu não estou aqui para honrar pessoas como eu. Eu estou aqui para honrar ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a este Deus a quem eu sirvo, não a homens. Após a prova vem a exaltação. Então, depois que passou essa prova toda,
esse jovem tiveram todas as honras, tiveram tudo aquilo que humanamente nós ansiamos, nós muitas vezes buscamos as glórias, não que eles queriam as glórias deste mundo para ele, mas a glorificação de Deus na vida deles. Não a honra para eles, mas para Deus. Não para se orgulhar, mas para glorificar o nome de Deus. Então hoje, aqueles que aqui estiveram, aqueles que aqui ainda estão, aqueles que ainda vão passar por aqui, reflitam nessa mensagem. Ela é para mim, ela é para esses dias, ela é para cada um de nós. É a palavra de Deus falando ao coração do homem, buscando resgatar esse homem. Deus sempre buscou resgatar o homem da doença do pecado. O pecado é uma doença e nós precisamos querer nos libertar, nos curar desse pecado. A palavra de Deus diz o que é que eu tenho que fazer, como tenho que fazer para obedecer a Deus. Pedir a Deus o entendimento, a sabedoria do alto para honrar a Deus. Como diz nos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Então, que nós hoje, assim como esses jovens, possamos realmente colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Honrar a esse Deus, custe o que custar. E saber definir e saber distinguir no tempo que estamos a viver aquilo que realmente é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas para isso eu preciso ter dias, horas de intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, para que eu realmente possa entender e conhecer ao Deus ao qual eu sirvo, ao Deus que eu quero servir e obedecer. Então, que essas palavras, que essa live possa tocar e possa clarear a mente através do Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Deus de Daniel, ao nosso Deus. Que o meu Deus seja o seu Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa estar com cada um de vocês, onde vocês estiverem. Que Deus possa tocar esses corações. Que Deus possa derramar o Espírito Santo dele, dando entendimento, sabedoria e paz, para que vocês possam servir ao Deus verdadeiro. Amém.